Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago informações importantes sobre o nosso Vasco. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição, porque ajuda e ajuda demais no trabalho aqui no canal. Deixe seu like também, cola o dedo no like e habilite o sino das notificações. Aqui, vamos falar sobre muitos assuntos importantes aqui. Temos muitos assuntos importantes, na verdade, para a gente falar. Tem reforços, tem um investimento da SAF de mais de 120 milhões na janela do meio do ano em reforços para o Vasco. Essa situação do Maurício Barbieri também, é, negociação com Piton, né, o Lucas Piton e Andrei Santos, o Vasco, o Maurício Barbieri já falei, e falar também sobre o time do São Paulo, tá certo? Bom, falando aqui sobre essa situação envolvendo o Lucas Piton e também o Andrei Santos e tudo mais, direito de imagem. Olha, o Vasco está em dia, gente. O Vasco teve um problema, assim, de fluxo de caixa. Palmeiras teve isso, Flamengo teve isso, o Atlético Mineiro está atrasado mesmo porque não é SAF, acho que vai virar SAF. E o Botafogo teve isso no início do ano, mas corrige. Isso é problema normal. Estranhe-se, ó, atrasou porque tá dando calote. Não tem nada disso. Isso é história. E outra história. Ah, cadê o dinheiro? Pô, cadê o dinheiro? Porque tem gente que coloca nos comentários, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do passado, né? Porque do presente foram investidos mais de 120 milhões em reforços. De jogador custa caro. Jogador não é barato, tá? Então, é menos, porque esse tipo de gente só querem causar, só querem tumultuar, ou tentar, né? Porque isso eles não vão conseguir, até porque a gestão da SAF, eu não estou falando de dirigente A, B, C ou D, a gestão da SAF, ela é muito profissional. Então, ó, o Paulo Brax deu mole, manda embora e traz outro. Ó, o fulano deu mole, manda embora. O Luiz Melo deu mole, manda embora e traz outro. É assim que funciona numa empresa. Tipo na minha empresa, na sua empresa, na empresa que você trabalha, é assim que funciona, ponto, sem mais. Então, o Vasco tinha essa questão das parcelas que, deixa eu ver aqui o valor total. É, só para você, o combinado para pagar, tá? 4 milhões até o dia 3 do 3 pro Lucas Piton, 6 milhões até o dia 31 do 3 pro Orelano e 3 milhões até o dia 30 do 4 pro zagueiro Léo. Tá tudo em dia, tá tudo pago, tá tudo ok, já passou. Então, a turma que tentou, não sei o quê, volta e pede desculpa. Eu duvido, gente, duvido. Eles querem causar, eles querem o caos, isso aí é certo, tá certo? Sobre o técnico Maurício Barbieri, depois da. E eu critiquei bastante aqui, gente. Uma coisa é você criticar o profissional, tá? Vamos ficar atento nisso aí. E outra coisa é você ofender o ser humano. Sou totalmente contra. E outra coisa, o Vasco vai demitir o Maurício Barbieri. Beleza, vai trazer quem? O Guardiola? Porque eu não vejo hoje um técnico do Brasil livre no mercado aí, à altura para comandar o Vasco. Ah, Eduardo, então o Maurício Barbieri é o melhor das opções para você, é a melhor opção, é o melhor treinador do mundo, é o treinador prateleira 01? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele é um bom profissional, eu tenho certeza que ele, corrigindo essa teimosia que ele tem, eu tenho certeza que o Vasco vai dar certo, que a coisa vai funcionar, sabe? Eu não tô aqui para ficar pedindo cabeça de treinador, não tô aqui para isso, nem gosto disso, gente. Na boa, na moral mesmo, papo reto com vocês, não gosto disso. É a mesma coisa eu no meu trabalho, você no seu trabalho, a pessoa o tempo inteiro ali pedindo a sua demissão, não sei o quê, sabe? Dá uma sensação de falta de falta de bênção e de obridade na nossa vida, né? Isso não se faz com nenhum ser humano. Não importa se ele de um grande clube como o nosso, de uma pequena empresa e tal. Acho que isso não cabe no meio do ser humano, tá? Agora falando do jogo, esperando aí que o técnico Maurício Barbieri faça mudanças, né? Mudanças drásticas no elenco, mudanças importantes no time para esse jogo contra o São Paulo, principalmente a entrada do Luca Orelhano. Olha, o Orejano, falar o nome dele certo aqui, Orejano, ele é um jogador que, apesar de atuar, né, na beirada do campo ali,
eu já reparei muitas das vezes, né, e ontem eu tive a curiosidade de, eh, buscar alguns jogos dele lá no Vélez e peço para que você faça o mesmo. Ele é esse jogador mesmo que dá aquele último passe, ele dribla para o meio, ele busca a jogada de meio campo, ou seja, ele não é esse jogador que busca o fundo não. Tipo o Peck, tipo o Alex Teixeira, que busca para fazer o cruzamento, ele não é esse jogador. Tanto que na tabela que ele fez, ele até se irritou com o Pedro Raul, ele foi pelo meio mais uma vez, ele colocou a bola para o Pedro Raul, fez a parede, o Pedro Raul preferiu finalizar e não devolver a bola nele. E na jogada do gol contra o Curitiba, ele vai, dribla para dentro, encontra o Galarza na ultrapassagem. O Galarza fez o fundo, né? Ele driblou para dentro, foi para dentro, saiu de 2, 3 jogadores e deu o toque no fundo, na linha de fundo, para o cruzamento do Galarza e o gol do Eric Marcos contra a equipe do Curitiba. Não sei se vocês lembram. Então, é uma alternativa muito boa aí para o técnico Maurício Barbieri. Não temos o Andrei Santos, faz o feijãozinho com arroz, sabe? Porque é uma vitória, mas vai ser muito importante para você, para a gente, né? Para você que eu digo, Maurício Barbieri, e para a gente, a torcida do Vasco, principalmente. Olha, o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, né, joga hoje, né? Tem um jogo hoje, deixa eu ver aqui pela Sul-Americana. É, eles jogam hoje na Venezuela, tá? E vão, enfim, eles vão jogar contra o Vasco com um time misto, né? O técnico Dorival Júnior disse que vai ser um desgaste muito grande, e é mesmo, né? O time viaja meio de semana, chega amanhã ou até mesmo na quinta-feira, descansa na sexta ou treina e depois vai para o jogo contra o Vasco? Dificilmente. Então, vai ser um time misto que também vai chegar cansado, meio cansado da viagem, porque a viagem cansa e cansa muito, né, gente? Viagem, você entra no avião, é estressante, é cansativo e tal. Viagem é brabo, é uma situação chata e que o São Paulo, assim, vai passar por isso. É uma oportunidade do Vasco quebrar um tabu dentro do Morumbi, vencer um jogo. O São Paulo é um time difícil, principalmente depois da chegada do Dorival Júnior, que é um grande treinador, um excelente treinador, na minha opinião. Esse era o nome para o Vasco no início, era, tá? O nome para o Vasco, na minha opinião, para o início da temporada. Mas, enfim, o Vasco preferiu o Maurício Barbieri. Agora a gente precisa apoiar, a gente precisa acreditar sempre. Tá certo? Então, São Paulo com time misto. Maurício, Barbieri, fica atento, fica ligado. Mais uma oportunidade de vitória para o nosso Vasco. Tá? Agora vamos falar sobre reforços. Eu falando sobre fluxos de caixa aqui, e ontem eu recebi uma informação muito importante e que o Vasco resolveu, tá tudo certo, tá tudo resolvido. O Vasco vai investir mais 120 milhões, sabe? Mais 120 milhões na mesa ali, ó, na conta, para o Vasco investir em reforços agora na janela do meio do ano. Aí o Vasco vai trazer aqueles jogadores mais robustos, né? Porque uma coisa é certa, gente. O Vasco corrigiu os laterais. O Vasco, você hoje não fica passando mal com o sistema defensivo do Vasco. Você pode, de repente, jogar até com 3 zagueiros, porque nós temos o Capasso ali também, que ó, já atuou como volante no Atlético Tucumã. Ou seja, pode ser aquele zagueiro, aquele líbero, né? Que sai jogando ali pelo meio, mas isso aí depende muito de treinamento, isso não é fácil, não. Sabe? Isso é, bota 3 zagueiros, não é assim, não. Ao invés de um volante de contenção, no caso hoje o primeiro volante é o Rodrigo do Vasco. Então, assim, o Vasco vai para o mercado, vai investir esses 120 milhões em reforços, isso é muito importante para o nosso clube. Que o departamento de scout do Vasco preste muita atenção, vai para o mercado, mas para fazer contratações realmente que chegue para jogar, que jogador grande, jogador pesado agora, sabe, que chega ali no meio, ó, no meio campo, a parada é comigo, vou resolver o problema do Vasco nesse meio campo. Então, assim, são investimentos pesados, puxados, o Vasco fazendo investimento histórico. Esse ano, por exemplo, a compra do Luca Orelhano é a segunda maior compra da história do Vasco, né? A primeira foi o Edmundo e agora o Luca Orelhano. Gente, isso aí foi lá atrás, 1999. Tem gente aqui que nem lembra disso, que nem sabia disso, quando o Edmundo foi comprado pelo Vasco na época. E assim, e o Vasco não pagou. Era essa a realidade, era a realidade do Vasco. Hoje não. Hoje o Vasco tem a oportunidade de comprar o jogador
pagar o jogador, até porque existem cláusulas, se não pagar devolve, tem que devolver. É essa que é a grande realidade. Então, vamos com tudo, daqui a pouco eu volto com muitas informações do nosso Vasco, mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, ó, sábado tem jogo, viajo para São Paulo, vamos transmitir todos os jogos do Vasco aqui, essa sequência pesada aí, vamos com tudo, porque nós vamos sair dessa situação, vamos subir na tabela do Campeonato Brasileiro e vamos acreditar sempre na nossa cruz, tá certo? Mas é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.